Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica básica, agora falando sobre a segunda lei da termodinâmica, apresentando observações nas quais nós poderemos identificar os conceitos, a estrutura conceitual fundamental e básica relacionada à segunda lei da termodinâmica. Continuando, escrevendo agora uma próxima observação, considerando um processo o qual ocorre e evolui em uma sequência temporal específica, de modo que durante a ocorrência do referido processo, a energia total é conservada em cada instante de tempo. Então, considerando um processo o qual ocorre e evolui em uma sequência temporal específica, de modo que durante a ocorrência do referido processo a energia total é conservada em cada instante de tempo, em princípio, não há obstrução com base na primeira lei da termodinâmica, que o referido processo evolua de modo que observe-se a inversão da sequência temporal.
Muito bem. Sendo então o processo reversível no tempo. Reversível no tempo. Muito bem, então fazendo uma leitura completa desta observação, considerando um processo o qual ocorre e evolui em uma sequência temporal específica, de modo que durante a ocorrência do citado processo a energia total é conservada em cada instante do tempo, em princípio não há obstrução. Se nós considerarmos um processo em que isso ocorra, o que deve ocorrer nesse processo? Um processo em que a energia total é conservada em cada instante do tempo. Então, se existe um processo, vamos aqui falar sobre um processo termodinâmico, no qual a energia total é conservada em cada instante do tempo, e esse processo obviamente evolui, ocorre e se processa admitindo uma determinada sequência temporal de eventos, então, em princípio, não há obstrução com base na primeira lei da termodinâmica que o referido processo evolua de modo a observarmos a inversão da sequência temporal, sendo o processo, portanto, um processo reversível no tempo. Então, do ponto de vista com base ou do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, não há obstrução, não há qualquer objeção ao fato, de que dado um processo termodinâmico, e se esse processo termodinâmico ocorre de modo que a cada instante a energia total é conservada, então esse referido processo, que em primeira instância, em primeira análise, evoluiu com uma determinada sequência temporal específica de eventos, ele poderá, em tese, em princípio, com base na primeira lei da termodinâmica, ele poderá tranquilamente, em tese, eu falo teoricamente, poderá sofrer uma inversão da sequência temporal inicial, então ocorrendo eventos na sequência inversa, completamente inversa, e então esse processo receberia o título, ou seria intitulado, por assim dizer, um processo reversível no tempo, onde os eventos associados a essa sequência temporal, a evolução desses eventos ao longo gerando uma sequência temporal, eles ocorreriam exatamente os mesmos, porém no sentido inverso. E isso poderia, em tese, em princípio, ocorrer, pois a primeira lei da termodinâmica não obstrui, contanto que esse processo termodinâmico ocorra de modo que a cada instante a energia total por hipótese, estivesse devidamente conservada. Então, se a energia total do sistema termodinâmico e do processo termodinâmico permanece conservada a cada instante de tempo, então o fato é que a primeira lei da termodinâmica não obstruiria a possibilidade teórica, hipotética, de que a sequência temporal de evolução do processo termodinâmico ocorresse no sentido completamente inverso, repetindo os eventos, porém no sentido temporal inverso, na sequência temporal inversa, invertendo então, por assim dizer, a seta do tempo. E isso então poderia, esse processo especial, hipotético, poderia ser denominado como processo reversível no tempo. Vale informar que as equações da mecânica clássica e a lei de conservação de energia na mecânica clássica, que é exatamente a lei de conservação lá no âmbito da mecânica clássica, que inspira e que fundamenta a lei de conservação, a primeira lei da termodinâmica. Então, lá na mecânica clássica também o tempo pode ser invertido. Nós podemos fazer T e trocar por menos T, ou seja, inverter a sequência temporal, de modo que lá no contexto da mecânica clássica as equações em geral permanecem completamente invariantes, por assim dizer, sob uma inversão temporal. E isso, sobre mecânica clássica, esses aspectos, nós estamos
tratando muito gradativamente no nosso curso de Mecânica Clássica, que é disponibilizado no mesmo canal, titulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém, em outra playlist dedicada a estudar os aspectos associados à mecânica clássica, nos diversos formalismos de Newton, Galileu, Lagrange e Hamilton. E tal canal, nosso canal está disponível, hospedado e disponibilizado e sediado na plataforma do YouTube. Então aqui nós estamos falando de termodinâmica, de segunda lei da termodinâmica, e estamos fazendo uma breve associação aqui da inversão da seta do tempo, da inversão da sequência temporal de um processo termodinâmico, mostrando que em tese, em teoria, hipoteticamente, não haveria impedimento dessa inversão temporal, dessa inversão da sequência temporal para um processo termodinâmico no qual se observa especialmente a conservação da energia total a cada instante de tempo. Então nós vamos discutir isso ao longo do nosso curso e verificar que a termodinâmica faz uma abordagem tal que o tempo evolui, a sequência temporal evolui em um único sentido, apresentando então uma seta para o tempo, e isso é discutido em termodinâmica, especialmente nesse capítulo associado à segunda lei da termodinâmica. Vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos apresentando novos conceitos para nós estruturarmos todo o arcabouço, todo o ensemble conceitual do nosso curso de termodinâmica, especialmente do capítulo dedicado a estudar a segunda lei da termodinâmica. Muito obrigado a todos.